Vamos para mais uma mensagem da Palavra de Deus que está no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, que diz: Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Transtornar significa modificar. Veja, Paulo está dizendo que está admirado de que tão depressa esses pastores, esses bispos, passassem daquele que vos chamou, ou seja, passassem de Jesus. Não obedecesse os mandamentos de Jesus, passasse daquele que vos chamou, significa que esses pastores e esses bispos trepassaram de Jesus, que foi quem vos chamou. A graça de Cristo. Né? Ou seja, eles não pregam a graça de Cristo, eles não pregam o Evangelho de Cristo, eles não pregam a verdade de Cristo, eles não pregam o Evangelho verdadeiro de Cristo, mas eles pregam coisas do pensamento deles. Até eles lêem a Bíblia, mas o que sai de dentro deles é coisas dos pensamentos deles. Se alguma coisa que está na Bíblia, que é bem lembrada por esses pastores, é o livro de Malaquias, no capítulo 3, e somente 3 versículos, que é o 8, o 9 e o 10. E o resto eles não citam mais, porque para eles não é necessário citar. Porque esses 3 versículos é o que derruba as pessoas, é o que humilha as pessoas. São os versículos que detonam as pessoas. Olha, não tem nada pior do que você estar num lugar e a receber de uma pessoa que você nunca roubou, que você nunca tem nem acesso com essa pessoa, só porque é teu pastor. Ele usar o versículo 8 de Malaquias para te dizer que tu é ladrão, é amaldiçoado. E o 10, pedir dízimo. Né? Porque o versículo 8 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubas. E dizei: em que te roubamos? E o versículo 9 diz, o versículo 10 diz: nos dízimos das ofertas, é o versículo 9, nos dízimos das ofertas alçadas, com maldição sois amaldiçoados. E eles apontam para toda aquela chamada igreja, e Deus está falando com você. Deus está usando a minha boca para te chamar de ladrão. Deus está usando a minha boca para te chamar de amaldiçoado. E as pessoas não vão na Bíblia para olhar o tempo dessa fala. Quando foi surgido essa fala? Com quem é que Deus está falando nessa sala? Na mesma hora eles caem por terra e vão trabalhar, e no próximo domingo eles vão chegar com o dízimo daquele dinheiro que os pastores cobraram naquele domingo passado. E dali por diante, aquelas pessoas se tornam escravos daquele pastor, daquele bispo, daquele apóstolo, sem entender a palavra de Deus. Então este evangelho é um evangelho que trespassou o evangelho de Cristo, que não é a palavra de Deus.